Hey guys, what's up? Aqui é a professora Natália Nascimento e hoje na nossa videoaula nós vamos aprender com o 7º ano sobre o Simple Past. O Simple Past é nada mais nada menos do que quando a gente vai falar as coisas no passado, como as coisas acontecem no passado. The Simple Past, passado simples. Só que ao mesmo tempo que ele é simples, ele não é tão simples assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando nós vamos colocar as palavras no passado, quando a gente vai falar de alguma coisa no passado, a regra principal e geral é que a gente tem que colocar ed no final das nossas palavras. Então, por exemplo, eu vou falar que eu joguei futebol com os meus amigos. Como nós falamos jogar? Jogar é play. Se eu for falar eu joguei, vai ficar I played. Então, nós colocamos o ed no final do play. I played. I played soccer with my friends, which is very good for your health, o que é muito bom para a saúde. Mais um exemplo para vocês verem. I harmed my leg. I harmed my leg. Eu machuquei a minha perna. Harm, machucar. Machuquei, harmed. She exercised during the weekend. Exercise, exercised. Então, algumas vezes a gente vai colocar o ed no final. Porém, existem algumas palavras que elas ficam totalmente diferentes no final. Essas palavras que elas ficam diferentes, nós chamamos de irregular verbs, verbos irregulares, porque são aqueles que não têm o ed, que não é só colocar o ed no final. Os que a gente coloca ed, a gente chama de regular verbs. Os irregular verbs, a gente tem uma lista de vários verbos, de como eles ficam diferentes. É claro que você não vai ficar decorando ele tudo, mas, ao longo do tempo, você vai se acostumar a pelo menos conhecer aqueles que a gente mais usa. Coisas que a gente sempre fala sobre coisas do passado. Fui, joguei, andei, trabalhei, estudei. Então, não é que vocês são obrigados a decorar a tabela. Não. Mas a tabela sempre vai estar aí para ajudar. Eu vou colocar para vocês na plataforma a nossa tabela com a lista dos verbos irregulares. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um verbo irregular. Por exemplo, go, ir. Então, se eu quero falar eu fui ao médico, o go, ele não vai ficar goed. Ele vai ficar totalmente diferente. Ele vai ficar went. I went to the doctor. Eu fui ao médico. Go, went. Por isso que ele é chamado de irregular. Olha como ele fica totalmente diferente. Outro exemplo para vocês. I took a medicine. I took a medicine. Eu tomei um remédio. Take, took. Tomar, tomei. O took até que ficou um pouquinho parecido, mas ele não recebeu o ed. Então, não tem uma regra específica para eles. A gente tem que ir sabendo como que a gente fala cada um deles no passado. Uma coisa importante do passado é que, geralmente, algumas palavras vão sempre aparecer. Então, eu tomei um remédio ontem, eu joguei com os meus amigos no último sábado. Então, prestem atenção sempre na frase, que ela provavelmente vai te dizer quando que isso aconteceu. Então, last, que significa último ou passado. Ago, que significa atrás, no sentido de years ago, anos atrás. Yesterday, que é ontem. Agora, a gente vai ver como a gente fala perguntas e como a gente responde no passado. Então, toda vez que a gente vai fazer uma pergunta em inglês, independente seja presente, passado, futuro, a gente sempre vai ter uma palavra na frente. No presente, a gente usa o do. Do you like ice cream? Por exemplo. Agora, no passado, nós vamos usar o did. Did. Então, por exemplo, I ate vegetables yesterday. What about you? Did you eat vegetables yesterday?
Então, quando a gente vai fazer a nossa pergunta, a gente precisa pôr o did lá na frente, só que a nossa palavra, a nossa ação, o verbo, ele fica normal. Ele não vai ficar ate. Eu disse, I ate vegetables. Mas se eu for perguntar, did she eat vegetables? Então, toda vez que a gente vai perguntar, a gente não fala o verbo no passado. Ele fica normal. Então, respondendo a pergunta, I ate vegetables yesterday. Did she eat vegetables yesterday? No, she didn't. Não, ela não comeu. Então, para a gente dizer esse não no passado, a gente usa o didn't. Didn't. She didn't eat vegetables yesterday. Ou se ela tivesse realmente comido, a gente poderia falar yes, she did. Sim, ela comeu. Mais um exemplo. My grandpa smoked a lot. Did your grandpa smoke too? O smoke ficou normal. You did tá lá na frente. Yes, he did. He smoked too. Which is very bad for your health. Agora, a última parte que eu quero falar do passado para vocês é que nós temos uma palavra que ela fica diferente, porque essa palavra é especial. É nada mais, nada menos do que o nosso verb to be, o tão conhecido verb to be, né? Eu sou, você é, ela é, nós somos, nós estamos. Então, I am vai ficar I was. He is vai ficar he was. She is vai ficar she was. You are, you were. We are, we were. They are, they were. Então, eles vão ficar dessa seguinte forma. Para ajudar vocês, pensem assim. Se nós estivermos falando de mim ou de uma outra pessoa, eu uso aquele que termina com S. Was. Ou se eu estiver falando de várias outras pessoas, a gente usa o que não tem S, o were. Por exemplo, I was happy to help them. Eu estava feliz de ajudá-los. Were you happy to help them? Você estava feliz de ajudá-los? Yes, I was. Ou então a forma do não. No, I wasn't. Então o não ele fica wasn't. Mais um. We were worried because she had diabetes. Were you worried because she had diabetes? Yes, we were. Ou no, we weren't. Weren't é o não. So guys, I hope you understood this. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar para mim pela plataforma ou pelo Vindimo, mas nós também vamos falar um pouquinho sobre o passado na nossa aula online, na nossa próxima aula online. E eu vejo vocês depois. Bye, bye!